Oi, pessoal. Eu sou a Sabrina e nesta aula eu vou falar sobre literatura do inglês médio. Ali embaixo no título o nome do escritor inglês Geoffrey Chaucer, com os contos da Cantuária. Então eu vou falar sobre isso, mas vamos começar conversando sobre a questão do inglês médio. Porque se existe um inglês médio é porque existiu um inglês antigo e um inglês moderno. E a gente vai falar nessa aula do inglês médio. Essa questão do inglês médio está se referindo à língua, a língua inglesa como a gente conhece hoje, que seria o inglês moderno. Vocês sabem que a língua evolui, muda com o tempo, ela muda com o uso. A gente diz que a língua é viva. É por isso, por exemplo, que aqui no Brasil a gente não fala o português igual se fala em Portugal, porque desde que os portugueses chegaram no Brasil, colonizaram, espalharam a língua portuguesa e voltaram para Portugal, aqui no Brasil a língua se desenvolveu de um jeito, né? E em Portugal a língua foi se desenvolvendo de outro jeito. E como o Brasil é muito grande, é um país de extensão continental, a gente tem essas diferenças da língua, inclusive dentro do território brasileiro. A gente sabe que vão se desenvolvendo diferentes sotaques, diferentes acentos da língua portuguesa. Então, o português que se fala aqui no Rio Grande do Sul, onde eu moro, ou na região sul em geral, difere do português falado no Nordeste do Brasil, que vai ter expressões diferentes no Norte, no Sudeste. Então, a gente vê que a língua evolui tanto no tempo quanto no espaço. Ao longo do tempo, as expressões linguísticas vão mudando. Por exemplo, no português, da herança do português de Portugal, as pessoas diziam vossa mercê, que foi evoluindo para você, pronome de tratamento. E no espaço, a língua também muda, porque são essas diferenças de uma região para outra, de um estado para outro. Da mesma forma acontece com as outras línguas, né? E com o inglês não foi diferente. Quando a gente fala e pensa em inglês antigo, a gente está pensando e se referindo a como que a língua inglesa nasce, surge, da confluência de quais outras línguas, né? A influência do francês, por exemplo, ali no território das Ilhas Britânicas, a influência de idiomas que hoje a gente já não são usados, como a língua dos normandos, dos saxões, tudo isso misturado, que os povos iam chegando ali naquela região, foi dando origem ao inglês antigo. Aí o inglês antigo foi mudando, foi recebendo novas influências, conforme as pessoas também foram se fixando em um território, e as gerações foram utilizando a língua e foi mudando para o inglês médio. Então vamos ver um pouco desse inglês médio e de qual era o contexto da literatura então que se desenvolve ao longo desse período do inglês médio. Da literatura, então, cujo principal representante dessa fase do inglês médio vai ser os Contos da Cantuária, de Geoffrey Chaucer. Qual era o contexto desse momento da literatura do inglês médio? Era um momento em que, nas Ilhas Britânicas, o Império Romano estava se estabelecendo, estava expandindo e chegando ali nas Ilhas Britânicas. O período do Império Romano vai mais ou menos de 50 a 410 depois de Cristo. Então, nesse período de expansão do Império Romano até chegar às Ilhas Britânicas, em que eles se estabelecem nas Ilhas Britânicas, logo vão chegar nesse território também os anglo-saxões no período de 450 a 1066. E em 1066 acontece, no território britânico, que a gente está chamando de território britânico como é hoje, a conquista normanda. Lembrando que os normandos eram um povo do norte, descendente dos vikings, que se fixaram primeiro no norte da França, por volta do século IX, e do norte da França vão continuar se expandindo pela Europa e chegam nessa região aí das Ilhas Britânicas. Como os normandos estavam fixados no norte da França, o idioma desse povo era o francês, predominantemente, ou um francês arcaico, que também não era o francês que a gente conhece hoje como língua falada hoje. Então, esse período, a partir de 1066, que é o período da conquista normanda da Inglaterra,
vai significar, tradicionalmente, um período de 200 anos em que predomina o uso da língua francesa no território que a gente conhece como Inglaterra. Qual que era o contexto da expansão do Império Romano? O Império Romano se dedica à construção de estradas, de aquedutos também, um sistema sanitário e de circulação das águas. É um período em que grandes cidades da Inglaterra são estabelecidas ou crescem, né, como Londres, Manchester, York. Tem um exemplo de uma outra cidade na Inglaterra, que é Bath, que vai aparecer nos Contos da Cantuária e que é uma cidade tipicamente romana. Inclusive, quando a gente vai para lá, parece que a gente está na Itália. As construções lembram muito a arquitetura italiana, não parece que a gente está na Inglaterra. Quer dizer, é uma cidade que até hoje mostra muito desse período da expansão do Império Romano. É uma cidade onde morou, por exemplo, a Jane Austen. Parece que ela não gostou muito de morar lá. Tem até um museu dela na cidade. Esse momento do Império Romano coincide com a introdução do cristianismo na ilha da Inglaterra. E uma característica da expansão do Império Romano é que eles não deixavam um legado, eles não deixaram um legado da sua língua na Bretanha. Por isso que a gente vai ter predominando no inglês antigo a confluência das outras línguas dos outros povos que vinham dominando a Bretanha depois até do Império Romano. Então a gente vai ter uma mistura do francês, né, trazido com os normandos, e do saxão, trazido com os bretões, com os saxões, que formam essa mistura dessas línguas, formam o inglês antigo, que vai dar origem ao inglês médio. Então vamos ver qual era o contexto de Geoffrey Chaucer. O que está acontecendo aí nesse período enquanto ele está escrevendo? O inglês antigo declinou ao passo que o francês normando se tornou a língua da corte, a língua oficial. Essas mudanças na língua, então, iam acontecendo verticalmente, né? Primeiro elas se tornavam a língua oficial falada pelos nobres, e aos poucos as camadas populares iam agregando essas mudanças e também falando conforme os nobres. É característico, então, desse período do inglês antigo para o inglês médio, a obra A História dos Reis da Bretanha, de 1136, do autor Geoffrey de Monmouth. Galês, era um clérigo galês. Nesse livro do Monmouth, A História dos Reis Bretões, ou da Bretanha, ele vai contar a história, então, de que o fundador da civilização ali daquela parte das Ilhas da Bretanha era, na verdade, um descendente de Troia, chamado Brutus. E aí Brutus estabeleceu na Bretanha uma dinastia de reis que vai dar origem, ou nessa dinastia está incluso Arthur, o rei Arthur, que teria lutado com os anglo-saxões. Arthur da Távola Redonda, né, que a gente conhece as histórias. Uma figura, então, que vai se replicar em diversas outras obras literárias inglesas. E uma outra obra também característica desse período e dessa transição do inglês antigo para o inglês médio, e que, portanto, a gente vai considerar como parte do contexto do Geoffrey Chaucer, de quando ele estava acontecendo ali, quando ele estava escrevendo, ou pensando, ou começando a escrever a sua obra, é o clássico Tristão e Isolda, aí do autor Joseph Bédier, que era francês. E Tristão e Isolda contam uma história, coloca, né, esse autor coloca no papel uma história que era tradicional na oralidade, que era passada de geração para geração. Ainda então do contexto da escritura de Geoffrey Chaucer, estão, portanto, as narrativas arturianas, que se referem ao rei Arthur, aquele período, e se tornaram populares entre o século XII e o século XIII. São característicos dessas narrativas arturianas, por exemplo, o Código de Cavalaria. O que dizia esse Código de Cavalaria? Era um tempo de guerreiros, de cavaleiros que representavam os reis, e o Código da Cavalaria pressupunha a luta por justiça, pelos direitos do rei, e um respeito, um distanciamento até mesmo das ladies da corte. E também faz parte desse período o Código de Ética do Amor Cortês, ou as Convenções do Amor Cortês.
O amor cortês, que é um conceito medieval e representa a valorização ou demonstração do amor por meio de atitudes, de determinados rituais. O amor cortês surgiu nas cortes da França. Era uma espécie de tradição trovadoresca que misturava poesia, serenatas, declamações, em que se combinavam duas temáticas, tanto o desejo erótico quanto a realização espiritual. E aí isso faz do amor cortês uma temática muito contraditória, ao misturar o erótico e o espiritual. A mulher, na tradição do amor cortês, era idealizada, tinha um distanciamento entre esse eu lírico, que cantava a poesia, que declamava a poesia apaixonada, e a sua musa inspiradora, que eram mulheres intocáveis, geralmente mulheres casadas. Eram amores impossíveis que eram cantados, então, amores platônicos. Faz parte ainda do contexto de Chaucer, ou do contexto presente no imaginário de Geoffrey Chaucer, quando ele vai escrever os contos da Cantuária, o contexto do século XIV. O que aconteceu no século XIV? A Guerra dos 100 Anos, que durou de 1337 a 1453, mais ou menos, e foi uma série de conflitos armados entre os reinos da Inglaterra e da França. Nesse período aí da Guerra dos 100 Anos, então, durante o século XIV, vão se reforçar as identidades nacionais desses dois países que viriam a ser a Inglaterra e a França de hoje. E também importante, no contexto do século XIV, que vai fazer parte do imaginário de Chaucer, a peste negra, quando morreu muita gente na Europa, não tinha condições sanitárias ideais, não tinha condições de higiene, nem alimento para todo mundo, as pessoas já viviam debilitadas também pela pobreza, e a peste negra dizimou uma quantidade de pessoas. Tenham em consideração que antigamente, aí nesse período, as mudanças não eram tão rápidas como a gente vê hoje com o advento da tecnologia, por exemplo. Se a gente pensar hoje, 2024, há 10 anos o mundo era muito diferente. A gente não falava, por exemplo, em inteligência artificial, em outros recursos tecnológicos que a gente usa no dia a dia. Mas nesse período, aqui no contexto do inglês médio, do inglês antigo para o inglês médio, as mudanças eram muito mais lentas. Então, ainda faz parte do contexto de Chaucer um cosmos do medievo, né? Século XIV, ali, século XIII, a gente ainda está falando na Idade Média. Por exemplo, pertence a esse cosmos medieval a estética do estoicismo, que é uma filosofia que vai distinguir o que é do poder do humano e o que foge do poder do humano. O estoicismo valoriza a virtude e a tranquilidade para um estado de felicidade. Ainda faz parte desse contexto a visão aristotélica de uma hierarquia dentro da natureza, uma hierarquia dos reinos. O Great Chain of Being, uma grande cadeia de seres vivos na qual todos os seres vivos do planeta, tudo da natureza, estaria conectado numa cadeia hierárquica, em que todas as formas de vida estariam ranqueadas entre o inferno abaixo e o paraíso. Então, por essa cadeia dos seres, existiriam seres vivos inferiores e seres vivos superiores, por exemplo. Faz parte desse contexto também, ou volta a esse contexto do medievo, ideias muito antigas como do universo ptolomaico, de Cláudio Ptolomeu, que viveu entre os anos 100 e 170 a.C., Ptolomeu, que foi um cientista que viveu no Egito, em Alexandria. Ele acreditava, por exemplo, que o corpo humano era o combinado de 4 fluidos, que o equilíbrio, a saúde perfeita era o equilíbrio desses 4 fluidos no corpo da gente, que a gente sofreria a influência dos 4 elementos, terra, água, ar e fogo. Ele acreditava que a gente vivia a influência de um reino sublunar e de um reino supralunar. O reino sublunar seria aquele das mudanças, em que a gente sofreria, né, os nossos corpos sofreriam a influência dos 4 elementos, terra, água, ar e fogo. E o reino supralunar seria o reino do etéreo, do que é permanente, do que nos conectaria ao divino.
O corpo humano, segundo Ptolomeu, seria uma reprodução microcósmica do macrocosmos. É interessante pensar que Ptolomeu, lá nos antigamente, já pensava isso, porque depois, muito tempo depois, quando os cientistas vão descobrir a estrutura do átomo, se vocês lembram, com o núcleo no meio e os elétrons e os prótons girando elipticamente em torno desse núcleo, repete a estrutura do sistema solar, em que o Sol ocupa o núcleo e os planetas giram elipticamente em torno. Então ele dizia que o humano é o microcosmos de um macrocosmos maior, que o corpo é composto pelos elementos, e esses elementos, esses fluidos, eles chamavam de humores, que fariam parte, então, do reino sublunar. Nós seríamos uma combinação do reino sublunar mais a faculdade da razão, o logos. A razão nos conectaria com o reino supralunar, da ordem do divino, do paraíso. Esses humores seriam 4, também conectados com aqueles 4 elementos, né? O fogo seria representado no corpo humano pela bile amarela. O ar seria representado pelo sangue, a água pela fleuma e a terra, o elemento terra, seria representado pela bile negra. A saúde perfeita de um indivíduo, para Ptolomeu, seria o equilíbrio desses 4 humores ou desses 4 elementos. Quando uma pessoa estivesse com um desses humores a mais ou descompensado em relação aos outros, essa pessoa apresentaria doenças e problemas. Por exemplo, a pessoa com mais bile amarela teria mais fogo, então seria uma pessoa colérica. A pessoa com mais influência do sangue, ou seja, do elemento ar, seria uma pessoa sanguínea, com muita libido, com muita ira. A pessoa com mais influência da fleuma, né, que representa o elemento água, seria uma pessoa fleumática, ou seja, mais apática. E a pessoa com mais influência do elemento terra, representado no corpo pela bile negra, teria uma tendência à melancolia, seriam os melancólicos. Como que era a divisão da sociedade durante esse cosmos medieval? A sociedade estava dividida em 3 camadas, que eram os camponeses, que trabalhavam, os guerreiros, que lutavam, e os clérigos, representantes da fé, que oravam. Né? Para a sociedade funcionar perfeitamente, os membros dessas 3 ordens aí tinham que cumprir com as suas funções e nunca, obviamente, tentar mudar de uma casta aí para outra, né? Quem era clérigo não seria cavalheiro, não seria guerreiro, e quem era camponês não fosse querer se meter a ser clérigo. As pessoas tinham que cumprir o seu destino. A visão de mundo medieval é uma visão que comporta um dualismo, né? Existem os bens desse mundo, as fortunas, versus os bens que são do divino, representantes de Deus, e que se alcançaria com devoção, fé, uma vida de caridade, de trabalho duro. A dualidade também entre o que é do tempo e o que é do eterno. Os bens desse mundo são temporais, como a riqueza e a fama. Mas os bens mais importantes são da ordem do divino. Não são apreendidos pelo tempo, que são a virtude, a felicidade real, a serenidade. Então, a literatura do inglês médio corresponde a esse período medieval em que o inglês estava mudando. O inglês médio corresponde ao inglês com as mudanças entre os anos 1100 e 1500. E entre 1378 e 1417 é o florescimento da literatura do inglês médio, um período que está dividido em 4 principais momentos. A literatura do inglês médio vai ter uma temática que está centrada no inevitável, tristeza, perdas, morte. O grande poeta da literatura do inglês médio, então, Geoffrey Chaucer, com os Cantos da Cantuária. Então, o prólogo dos Cantos da Cantuária é reconhecido como uma obra-prima da literatura desse período aí do inglês médio.
Essas obras do inglês médio, essas características, não vão mudar radicalmente, vão ser mais constantes até o advento da Renascença, que vai acontecer entre os séculos XIV e XVI. E as temáticas constantes, então, são religiosidade, amor cortês, como a gente viu, e as questões do período arturiano, cavalaria, amor platônico. Vamos ver um pouquinho sobre o autor, Geoffrey Chaucer. Ele tinha conhecimento dos clássicos latinos, de Virgílio e Ovídio, e também dos clássicos italianos, como Dante e Boccaccio. Ele contribui com a sua obra para um enaltecimento, para um engrandecimento dos horizontes da poesia inglesa. Além dos contos da Cantuária, ele vai ter aqueles outros títulos que eu listei ali embaixo, e os Contos da Cantuária, a grande obra de Chaucer, é de 1386. É uma coleção de 20 histórias escritas no inglês médio durante o período da Guerra dos 100 Anos. Cantuária é uma igreja, uma catedral na Inglaterra, e os contos da Cantuária vão dar conta de histórias de uma peregrinação para essa igreja, o que era muito natural na época. As pessoas peregrinavam, iam pagar suas promessas, rezar, enfim, participar. Pessoas que costumavam viajar juntas, de fato, por uma questão de segurança. E, gente, era uma viagem a cavalo, a pé, e, portanto, durava dias. A história é que eles são os peregrinos, caminham de dia, e aí de noite, quando eles param para descansar e acampar e comer, eles têm esse combinado de cada noite um conta um conto. O autor, Geoffrey Chaucer, ele participa como também uma das personagens, ele é um desses peregrinos. E é interessante que cada um dos participantes, os peregrinos que contam conto, eles têm 2 momentos dentro dos Contos da Cantuária, porque eles têm cada um deles um prólogo, que é uma apresentação oferecida pelo Chaucer, desse personagem, e o conto deles. Então tem a parte do prólogo, que é a apresentação para o leitor de quem é a pessoa, e a parte do conto, cada um. E são nesses prólogos que a gente vê o talento do Chaucer, e é pelos prólogos que o Chaucer ficou conhecido e que os Contos da Cantuária são uma obra clássica e famosa. Com essa quantidade de peregrinos que vão cada um contar um conto, Chaucer oferece uma série de visões diferentes daquele momento histórico, porque esses contos eles são considerados quase como crônicas. Esses personagens, eles representam tipos diferentes dentro da sociedade. Então, eles oferecem visões de mundo daquele momento medieval diferentes para o leitor. E com isso cria uma atmosfera de relativismo. Cada um deles vai ter, inclusive, um tipo de discurso diferenciado de acordo com o papel que eles ocupam na sociedade. Versos, né, um poema com musicalidade, muitas citações de astronomia, e naquele momento medieval a astronomia e a astrologia não eram divididas, eram parte da mesma ciência, do mesmo estudo do universo, do posicionamento dos astros, astronomia e astrologia. É quase como crônicas, são contos, mas a gente pode considerar que eles têm um lado de crônica, porque era baseado em fatos, extraído de fatos que Chaucer teria de fato escutado. Então, os contos têm porção ficcional, mas também tem porção da oralidade que Chaucer ouvia. E aí, como cada conto assume o discurso e a voz do narrador que está contando, vão ter alguns contos ali que Chaucer talvez nem concordasse tanto, nem escrevesse daquele jeito, como o que a gente vai ver em destaque, que é o da mulher de Beth. E no final, o escritor Chaucer pede perdão a Deus por ter invadido o campo da moralidade, por ter sido imoral, de alguma forma, com os contos, né, que ele está contando, porque na verdade não eram todos contos dele, eram contos desses outros narradores que assumem. E aí ele tem essa atitude de dar um passo atrás e finalizar com um pedido de perdão a Deus, se não foi totalmente moral o que ele escreveu ali, porque ele estava contando a história dos outros, né? E é considerado um trabalho inacabado.
acredita-se, então os críticos acreditam que Chaucer morreu antes de concluir, que ele ainda colocaria mais contos. Ali a gente tem um exemplo de uma página, olha como era bonito, com as iluminuras, né? Conforme a literatura do inglês médio, então tem isso, das iluminuras, que são esses desenhos lindos, essas letras cursivas, né? Parece uma obra de arte cada página, né? Então, os contos da Cantuária têm o prólogo, em que Chaucer apresenta esses diferentes narradores, com a descrição dos personagens e dos narradores, e aí a gente é introduzido a esse momento do inglês medieval, a sociedade do inglês medieval, e tem um painel cultural daquele momento. Cada conto tem um narrador que nos dão diferentes visões de mundo e diferentes linguagens. Cada narrador tem um discurso específico conforme a posição que ocupava na sociedade, conforme a classe que ocupava, que eles ocupavam. A Canterbury era uma catedral, né, um local de peregrinação, local de um túmulo desse Saint Adrian. Chaucer é um dos peregrinos. Um dos contos mais famosos é o conto do Erudito, que é a influência da leitura de Chaucer do Decameron de Boccaccio. E é muito interessante nos contos da Cantuária a visão do feminino do medievo que Chaucer nos proporciona. Por exemplo, no conto do Erudito, ele conclui esse conto, né, daí na voz do Erudito, dizendo que nenhuma mulher deveria ser maltratada pelo marido. Então, que os contos, não só esse do Erudito, mas depois a gente vai ver mais detalhadamente a Mulher de Bath, mostram uma visão do feminino do medievo, do contexto do medievo. Vamos a esse conto, então, a Mulher de Bath. Bath é essa cidade que eu comentei com vocês, que tem muita influência do momento do Império Romano sobre a Inglaterra. A arquitetura da cidade lembra muito as cidades italianas. E o conto é narrado por essa mulher, de Bath, que é uma senhora já idosa e rica. Então, como todos os outros contos, esse momento aí do conto da Mulher de Bath tem o prólogo, que é a voz do Chaucer, e tem o conto dela, que daí é na voz da narradora, no caso, a Mulher de Bath, essa senhora. Tanto no prólogo, que é contado sobre essa figura, como no conto dela, é um manual de como ser feliz no casamento, de como ser bem-sucedida na vida de mulher casada, como dominar os maridos e usar a fortuna deles. Essa mulher é uma senhora liberal, por incrível que pareça, no contexto do medievo, e confortável com a sua sexualidade. Olha que interessante. Vocês imaginariam isso? Uma mulher do medievo que é liberal, confortável com a sua sexualidade, fala do seu prazer e que dá dicas de como ser uma esposa bem-sucedida, casando com homens mais velhos e ricos e enrolando um pouco esses maridos para usar a fortuna deles e depois herdar a fortuna deles quando eles morressem. Por mais que tenha essa visão super positiva do feminino, na voz da narradora, no prólogo, que daí é a voz de Chaucer, contando, apresentando a Mulher de Bath, essa senhora, vai ter também algumas pitadinhas ali de ironia sobre esse comportamento do feminino. Por exemplo, no prólogo vai dizer que as mulheres ganham de Deus ao nascer os talentos de mentir, chorar e tramar. Tá falando um pouco que as mulheres são perversas e têm talento para ludibriar, enrolar os homens. O conto que ela vai contar, a narrativa dela, se remete ao tempo de Arthur como rei e também a um tempo em que o cristianismo não estava muito consolidado na Inglaterra. Então, é um tempo que é do rei Arthur e é um tempo mais conectado ao que é mítico, no sentido de paganismo, crença em elementos da natureza, elfos, duendes, fadas, que fazia parte realmente de uma crença pré-cristã ali das Ilhas Britânicas, e que essa crença faz parte das narrativas arturianas. Lembrem que nas narrativas do rei Arthur, ele tem a irmã que é Morgana, uma maga, uma bruxa, enfim, uma mulher que controla os elementos da natureza, e existe a presença do mágico.
O conto da mulher de Beth vai começar se remetendo a esse período, e vai se remeter a esse período. O prólogo começa dizendo, contando dessa mulher que ela teve 5 maridos e ela tá pronta para ter o sexto, né? Que não teria motivo para ela se tornar casta. É uma mulher que nem por estar com determinada idade vai achar que não precisa mais dar ouvidos à sua sexualidade, ao seu desejo. É uma mulher que abraça muito bem a sua sexualidade. E é falado sobre isso, tanto no prólogo quanto no conto. Então, a história que ela conta é situada no tempo do rei Arthur, um período em que as pessoas viam ou acreditavam em fadas, um período mítico. No comecinho ali do conto dela, ela diz que agora é um tempo que já quase não se vê mais fadas e tal, porque nos caminhos onde andavam as fadas e os elfos, agora andam padres. A narradora está dizendo que o cristianismo abafou a cultura da crença nesses entes da natureza. O cristianismo, a fé católica, trazida com o Império Romano para a Inglaterra, teria aniquilado a crença, uma crença mais próxima da natureza, da mágica. Então ela se refere a essa mudança de crença na Inglaterra e a uma influência ruim do cristianismo. Por causa dos padres, né, os padres pelos caminhos são a razão de não haver mais fadas. Porque agora, onde quer que antes caminhasse um elfo, agora caminha um santo padre. Bom, então no prólogo, ela é apresentada como essa mulher que dá dicas de como ser bem-sucedida nos casamentos, que é casar com homens ricos e mais velhos, basicamente, e ser bem tratada pelos homens, pelos maridos, como fazer para ser bem tratada, e no conto dela, ela reforça a ideia do que é apresentado no prólogo, que é a ideia de que mulheres querem ser ouvidas pelos seus maridos. Interessante isso para pensar nesse contexto, né, da Idade Média, e essa narradora, e ainda mais interessante considerando que Chaucer se utilizou para escrever os contos de fatos da oralidade, de histórias orais que ele escutava, que por isso os contos podem ser considerados meio como crônicas, e a mulher de Bé fala da importância que os homens devem dar para a voz das mulheres. As mulheres devem ter voz na sociedade, e a vontade delas deve ser observada. Então, na história que ela conta, no conto da Mulher de Beth, é a história de um homem que estupra uma camponesa e é condenado pelo rei Arthur em função desse crime. Mas a mulher do rei Arthur, então, recebe dele, do rei, o direito de decidir sobre a vida desse condenado. E ela diz: não, peraí um pouquinho, antes de te condenar à morte, eu vou te conceder 1 ano para andar pelo reino perguntando às mulheres. Daqui a 1 ano, tu tem que chegar, 1 ano e 1 dia, tu tem que voltar aqui e descobrir o que uma mulher quer. Você tem 1 ano e 1 dia para voltar com essa resposta. Qual é o principal desejo de uma mulher? E aí esse homem sai pelo reino pesquisando, perguntando, e cada mulher dá uma resposta. Algumas querem beleza, outras querem joias, outras querem poder, outras querem, enfim, várias coisas. Quando ele já está desiludido, que está voltando para receber a sua condenação e vai morrer porque não encontrou a resposta, ele vê um grupo de 12 moças lindas dançando e pensa, vou perguntar para essas aí também. Só que do nada, quando ele se aproxima, essas lindas moças dançando se desintegram no ar e fica no lugar dela somente uma velha asquerosa de feição repugnante, muito feia, muito pavorosa, parecendo uma pessoa assustadora. Quer dizer, era um elemento de magia aí envolvido, um elemento que logo ele entende, essa senhora, essa velha, feia, repugnante, fez com que ele visse aquelas moças jovens e lindas dançando para atrair ele até ali. Mas aí igual ele pergunta, e ela diz, tudo bem, eu vou te dar a resposta, é a resposta certa, tua vida vai ser poupada, mas tu tem que fazer o que eu quiser se a tua vida for poupada. E ele, apavorado, já está no último dia, que ele tem que voltar lá e dizer para a rainha qual é a resposta, ele aceita. Quando ele dá a resposta para a rainha, a resposta que essa velha sopra para ele,
que as mulheres querem, afinal, é serem ouvidas, é terem chance de governar junto com os homens, seja junto do rei, a rainha governar junto, seja a mulher dentro de casa governar, administrar junto do marido. As mulheres querem ter participação igual na sociedade, igual aos homens. É isso que a mulher está dizendo, essa velha. Quando ele dá essa resposta para a rainha, ela diz, parabéns, você acertou, não, né, nem acreditam, a vida dele é poupada, e aí a velha olha para esse cavaleiro, que era o estuprador condenado até então, e diz, muito bem, agora é a sua vez, a sua parte no nosso trato, você tem que me dar o que eu quiser, e o que eu quero é casar, você tem que casar comigo. E aí ele pensa que droga, né, porque agora eu vou ter que casar com essa velha feia. Mas casa, porque ele tinha dado a palavra, e também é um contexto em que a palavra tem muito valor. Só que daí, quando chega na noite do casamento, ele tá tristíssimo, porque afinal casou com aquela velha feia, né? Ele sendo jovem. E aí ela propõe para ele: o que é que você prefere? Você prefere que eu posso fazer uma magia, eu posso ficar lindíssima, mas aí se eu ficar lindíssima e jovem, eu vou ser eu posso ser infiel, eu posso ser cortejada por outros homens. No entanto, se eu ficar assim com essa aparência repugnante para ti, eu vou ser sempre fiel. O que é que você quer? Qual das duas opções que você escolhe? E aí ele pensa, lembra do que ela falou para ele, que era a resposta para ele dar para a rainha, e responde acertadamente: você que sabe, a decisão é sua. Eu, qual for a sua escolha, eu vou concordar. E com isso ele dá a resposta perfeita, porque ele dá a ela poder de decisão. E o conto é sobre isso, sobre as mulheres terem poder de decisão. E aí ela fica jovem, linda, né, faz lá a magia, e rica, e ele consegue tudo, porque ela fica fiel, jovem, linda e tudo acaba bem. Quer dizer, o conto que a mulher de Beth conta reforça a ideia que ela, no prólogo é apresentado sobre ela, dela dar instruções de como tratar bem as mulheres e de como ser feliz no casamento. Bom, e aqui então eu trago um fragmento do livro Caliban e a Bruxa, da filósofa Silvia Federici, em que ela se refere a esse conto do Chaucer, a mulher de Beth. Silvia Federici vem falando no Caliban e a Bruxa sobre como um momento da história precisou colocar as mulheres, principalmente as mulheres que já tinham alguma idade, pintar essas mulheres como bruxas, como disgusting, aos olhos da sociedade, como realmente perigosas, que é quando foi difamada essa história de bruxas que devem ser queimadas, devem ser denunciadas pelos vizinhos, e isso faz parte, né, no livro da Silvia Federici, ela explica com a questão do cercamento dos campos, em que os camponeses perdem poder sobre a terra, o capitalismo está avançando, a sociedade como a gente conhece hoje, com a propriedade privada, o que tirou muito poder do povo e tirou muito poder, consequentemente, das mulheres, e as mulheres mais velhas eram as mulheres que detinham muita sabedoria. Quer dizer, eram mulheres que também tinham muito poder de convencer os mais jovens. Elas tinham sabedoria sobre como utilizar as plantas, as ervas, os poderes medicinais. E aí foi preciso que um grupo de poderosos que queriam dominar as terras e fazer do povo trabalhadores, escravos, explorados, precisaram pintar essas mulheres mais velhas como bruxas perversas, com contato com o diabo. E fazem desse corpo feminino mais velho um corpo nojento, um corpo que não tem direito ao prazer e que, portanto, tem que negar a sua sexualidade, e com isso a sexualidade da mulher, que não é mais fértil, fica como uma coisa errada, fica sendo vista como uma coisa errada, avessa, algo de bruxa. Lembrem que a ideia das bruxas é muito associada a uma ideia de sexualidade com o diabo, que a mulher mais velha, a mulher com determinado corpo, determinada idade, não poderia viver a sexualidade. E a Silvia Federici está se referindo a um tempo que é o tempo do medievo de Chaucer, é o tempo da literatura do inglês médio,
quando não existia esse problema da mulher que já não está mais em idade fértil viver a sua sexualidade. E, gente, por que que é tão importante para esse grupo que quer cercar os campos, fazer dos campos propriedade privada e fazer dos camponeses trabalhadores explorados? Por que que é tão importante animalizar e demonizar a mulher fora do período fértil? Porque a mulher, o corpo feminino para esse momento histórico de exploração das pessoas, dos pobres, o corpo feminino só tem uma utilidade, que é a utilidade de procriar, de aumentar a prole para ser um maior número de trabalhadores explorados. No momento em que a mulher não tem mais condições de procriar, passou da menopausa, ela não tem valor, então ela é uma bruxa descartável. Ela é um corpo que não teria direito a prazer. E aí a sexualidade dessa mulher mais velha fica colada ao que é errado, ruim, perverso, demonizado. E então a Silvia Federici está se referindo a um tempo anterior a isso, quando não tinha nenhum problema que uma mulher como uma mulher de Beth, viúva 5 vezes, estivesse de olho num sexto marido, bem felizona com a sua sexualidade. Aí ela vai falar, essa era uma imagem muito distante daquela do mundo de Chaucer, em que a mulher de Beth, depois de queimar 5 maridos, e o queimar aqui tem um significado porque as bruxas eram queimadas, a mulher de Beth queimou 5 maridos porque eles morreram, né, num ato de funerário. Esse queimar aqui é um ato funerário. Ainda podia declarar abertamente, bem-vindo ao sexto marido, bem-vindo ao sexto. Não pretendo ser casta de forma alguma. Quando um de meus maridos se vai, outro cristão deve ser responsável por mim. No mundo de Chaucer, diz Silvia Federici, a vitalidade sexual da mulher velha era uma afirmação da vida contra a morte, era positivo. Na iconografia da caça às bruxas, a velhice impede a possibilidade de uma vida sexual para as mulheres, a contamina, transforma a atividade sexual em uma ferramenta da morte em vez de um meio de regeneração. E como que transforma em uma ferramenta da morte? Dizendo que uma mulher de determinada idade que tem apetite sexual só pode ser bruxa, tem que ser queimada, tem pacto com o diabo. E por fim, quero fazer aqui um comentário sobre a influência de Chaucer para James Joyce e para a construção da sua personagem Molly Bloom em Ulisses. A gente pode tomar como uma grande referência para a construção da personagem Molly Bloom a mulher de Beth. Por quê? Molly, esposa de Leopold Bloom, é uma mulher servida pelo marido, é uma mulher que tem no marido alguém que a agrada. O Leopold mima a Molly. E é isso que a mulher de Beth ensina para as esposas. O segredo do casamento feliz é o marido mimar, agradar a mulher. Lembrem que Leopold, em Ulisses, leva o café da manhã na cama para Molly, e isso é muito avesso ao que acontecia lá no início do século XX, quando Joyce escreveu Ulisses. No início do século XX, final do século XIX, as esposas é que costumavam ser mais subservientes aos maridos, cuidar da casa, fazer o café da manhã. Joyce subverte isso. Leopoldo prepara o café da manhã, arruma a cama. Diferente do que acontecia no início do século XX, quando as mulheres até sabiam que o marido tinha um caso, tinha uma amante, e ficavam quietas, sofrendo, em Ulisses, Joyce dá uma virada de chave, é a Molly que tem um amante, é Leopoldo que sofre. E não é uma questão até da mulher se sobrepor ao homem, é uma questão de equidade de valores, né? De valores iguais. Eles podem, mulher e homem podem o mesmo dentro de um casamento. Para a mulher de Beth e para Joyce, quando ele escreve esse casal Bloom. Leopold, que é um homem que, assim como ditou a mulher de Beth, é um homem que também serve a esposa, ele não é apenas servido. As referências, lembrando que se tu não for inscrito ainda no canal, aproveita e te inscreve, deixa um like, me conta o que achou dessa aula, se já leu os contos da Cantuária, se concorda com essa referência aí para Joyce ter escrito Molly Bloom, e até a próxima. Tchau!